Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar o primeiro reinado, que é, como a gente conhece, o período onde Dom Pedro I, né, o nosso líder do processo de independência, acabou governando o Brasil. Esse período vai durar de 1822, né, do Grito do Ipiranga, né, do instante aí que o Dom Pedro começa a bater de frente com as cortes portuguesas, até 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro, spoilers do final da aula, ele vai abdicar do trono. Tranquilo? Bom, mas aqui, com esse spoiler que eu já dei para vocês, tem um ponto aí importante. A gente já sabe que esse é um processo, esse é um governo que vai dar super errado, ao ponto de, literalmente, o imperador, 9 anos depois de ter proclamado a independência, de ser o líder desse processo de nascimento do Brasil, de criação do Brasil, ele abdicar, ele abandonar, ele renunciar, né? A gente não fala em renúncia do imperador, porque não é um cargo que a pessoa ganha por um período de tempo, né? No caso ele abdica, porque é um cargo, no caso, eterno, né? Eterno no sentido vitalício. Mas o que aconteceu para esse fracasso, para que chegasse a essa abdicação? É isso que a gente vai estudar nessa aula, tranquilo? Bom, como eu falei para vocês, a aula anterior, né, da independência do Brasil, ela já meio que entra, ela já é muito vinculada dentro do cenário que a gente está trabalhando aqui do primeiro reinado. Tanto que, por exemplo, a gente estudou lá na aula anterior todo o processo de reconhecimento, né, tudo que o Brasil teve que fazer para garantir que os outros países reconhecessem a nossa independência. E isso vai ser, por exemplo, crucial para a gente entender essa crise toda que o Brasil vai viver, tá? Então, assim, é muito importante que a gente esteja em dia, né, com os estudos relativos à independência. Porque na prática, né, a história é toda uma continuação, mas na prática essa continuação é muito direta. Os eventos da independência, os eventos que a gente vai começar aqui a tratar nessa aula, eles são diretamente ligados. E o ponto, né, assim, não vai dar pra gente entender tudo que está acontecendo. Lógico que vai dar pra gente entender, né, o professor é muito bom, mas assim, o ponto principal é que muita coisa que a gente vai ver aqui tem uma resposta que vem lá do período da independência, e algumas até, a gente vai falar aqui, por exemplo, da Guerra da Cisplatina, que o início desse processo de crise na região da Cisplatina vai se dar lá ainda com Dom João VI. Mas, vamos lá. Bom, com toda aquela briga entre as cortes e o Dom Pedro, entre os interesses brasileiros e os interesses portugueses, o Dom Pedro então acaba gritando independência ou morte, né? Falei para vocês que é uma coisa simbólica, mas como a história do Brasil acaba adotando o 7 de setembro como esse evento, essa data, vamos utilizar aqui, né? Então, no 7 de setembro surge, né, nasce, a gente pode dizer, teoricamente, o Brasil enquanto um país independente, né, separado aí de Portugal. Agora, o primeiro ponto desse novo país é literalmente se estabelecer, criar o seu poder político, criar toda a sua estrutura política que estivesse envolvida dentro disso. Pode parecer até meio natural para boa parte, né, das pessoas que o Dom Pedro assumiu porque ele gritou lá uma independência ou morte. Mas existiam, por exemplo, pessoas que falavam de república. Antes até, né, na aula que eu falei da independência, eu falei sobre isso. A gente tinha os liberais radicais que falavam de república. Esse grupo, ele simplesmente não desapareceu, porque o Dom Pedro fez independência, então esse grupo perdeu todo o seu aspecto político. Esse grupo estava lá ainda, esse grupo tinha uma relevância, mas eles vão acabar não conseguindo passar para frente as suas ideias, conseguir que as suas ideias ganhassem êxito. E muito por conta do primeiro grande problema, que também ao mesmo tempo é o primeiro ponto da criação do país, que foi a criação, né, a elaboração da nossa primeira Constituição. Tudo bem? Como eu falei para vocês na aula da independência, os liberais radicais, né, e depois vão acabar com os liberais moderados, né, os brasileiros vão participar disso, vão propor a criação de uma Assembleia Constituinte, que tinha como objetivo criar uma Constituição para o Brasil. E aí que está a grande questão. O processo de dependência, e aí também é um ponto, né, para a gente entender como é só simbólico o 7 de setembro. No processo de dependência, isso não morreu, assim. A criação dessa Constituição, a criação dessa Assembleia Constituinte, ela vai continuar em seu, vamos dizer assim, em seu caminhar durante todo o processo da independência. E depois, né, de que tem a independência ou morte, essa Assembleia Constituinte vai ser montada. São mais ou menos 100 representantes que vão participar da criação dessa Constituição,
São representantes das elites, tá? A gente não vai ter populares ou representantes dos escravos participando da Assembleia Constituinte. São todos eles membros das elites, aristocracia, dos donos de terra, né, no caso, e boa parte deles, inclusive, já com uma vivência governamental significativa. Ou participaram do governo do Dom João VI, enquanto Dom João VI esteve aqui no Brasil, ou tinha uma formação muito próxima dessas elites que fizeram parte do governo. Boa parte dos membros da Assembleia Constituinte eram formados, por exemplo, nas faculdades portuguesas, principalmente na Faculdade de Coimbra, que é, né, uma cidade, e era a principal faculdade que recebia os estudantes brasileiros na antiga metrópole, né, na antiga potência aí que era dona do Brasil. Tranquilo? Dentro dessa Assembleia Constituinte tem muito mais problemas, tem muito mais divisões do que uniões. O único ponto que unia os grupos e unia todos os membros da Assembleia Constituinte era a unidade territorial. Eles queriam um Brasil que fosse integrado, né? Esse Brasil, basicamente o Brasil que a gente tem hoje, né? O Brasil conquistou novos pedaços, conquistou num sentido muito mais de alianças políticas do que num sentido militar, tá? Que é, por exemplo, o Acre. E ele perde, tá? Territórios, que a gente vai falar, que ele vai perder essa Esplatina, que é hoje o Uruguai, fazia parte do Brasil, desde que o Dom João VI tinha anexado. Mas a principal ponto de união dos membros da Assembleia Constituinte era isso, a unidade territorial. E eles também tinham um ponto de união na ideia da escravidão. Por mais que tivessem muitos membros da Assembleia Constituinte que já tivessem um pensamento até abolicionista, né? Assim, ideologicamente, boa parte dos membros tinham uma tendência iluminista, eles eram ilustrados, que a gente fala, né? E dentro das ideias iluministas tem a ideia de igualdade, e a escravidão era questionada. Tem, sim, algumas pessoas que eram abolicionistas, mas todos eles acreditavam que sem os escravos, sem a mão de obra escrava, literalmente a economia brasileira iria entrar em frangalhos, a economia brasileira simplesmente não iria funcionar. Então, apesar de alguns deles acharem que aquilo era cruel, que aquilo era desumano, que era contra o correto para a sociedade, eles achavam que economicamente era importante. E por isso, em nenhum instante, a Assembleia Constituinte vai discutir qualquer coisa relativa ao final da escravidão. Aliás, estudos mais recentes até falam de Dom Pedro, inclusive, ter um aspecto ali também mais abolicionista, de ter uma posição mais contrária à escravidão. Mas ele também não vai tomar nenhuma postura nesse sentido, beleza? A escravidão vai ser mantida dentro desse Brasil que vai surgir, né, que está surgindo, e não vai ser questionada, ela vai, né? Assim, os escravos, logicamente, o tempo todo vão questionar, mas o movimento abolicionista no Brasil, o movimento que vai lhe trazer, que vai buscar a libertação dos escravos, ele é posterior, tá? Ele vai estar muito mais significativo durante o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, mas isso é assunto mais lá pra frente. Tranquilo? Mas como eu disse para vocês, tem esses dois pontos de união, a unidade e a escravidão, mas tem muito ponto de desunião. Dentro da Assembleia Constituinte, a gente pode falar que tinham dois grupos. Aqui a gente pode falar de partidos políticos? De novo, pode, mas não são partidos, né? De novo, porque eu falei disso na aula da independência. Eles são mais grupos, eles são mais ideias diferentes que estavam dentro da Assembleia Constituinte. Quais eram elas? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Toma cuidado que lá na independência também tinha o Partido Português e o Partido Brasileiro. São basicamente as mesmas pessoas, tá? Só que aqui muda a perspectiva, por quê? Se lá os portugueses queriam manter o Brasil ligado a Portugal, aqui os portugueses querem um imperador com mais poderes. O Partido Português é o grupo da Assembleia Constituinte que queria um império brasileiro muito centralizado nas mãos do imperador. Tinham pessoas que podiam até falar em absolutismo, por exemplo. Mas o grande ponto ali não era nem, eles estavam escrevendo Constituição, então não era tanto o absolutismo. Era a ideia de que o imperador poderia passar por cima da Constituição em alguns instantes. Era a ideia de que, por exemplo, você poderia criar um dispositivo legal, uma lei, que permitisse ao imperador, por exemplo, fechar o Congresso, onde as leis são escritas. Então, assim, o Partido Português que é um império muito mais poderoso no sentido do imperador ter poderes, beleza? E não no sentido do império enquanto Brasil mais rico ou militarmente mais poderoso.
Partido Português, Dom Pedro, imperador brasileiro, com mais poderes. Já o outro lado, o Partido Brasileiro, queria um poder mais descentralizado. Queria que as províncias, que a gente hoje chama de Estado, depois eu vou explicar a diferença, tivessem mais autonomia, tivessem mais poderes para se autogerir. O Partido Brasileiro, inclusive, fala de que, olha, o Dom Pedro, o imperador, ele não vai poder acabar com, fechar o Congresso. Inclusive, uma das ideias do Partido Brasileiro era que o Dom Pedro, por exemplo, nem poderia comandar o Exército Nacional. Ele não poderia virar o comandante do Exército numa possível guerra que o Brasil fosse viver, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, o Partido Brasileiro está falando de limitar os poderes imperiais, em diminuir a capacidade que o Dom Pedro tinha de literalmente dar ordens, de mandar completamente no Brasil. E essas disputas, elas vão ser muito acirradas. Só um ponto aqui importante: o patriarca da independência, né, o cara que mais ajudou aí intelectualmente o Dom Pedro a fazer a independência, o José Bonifácio de Andrada, e o irmão dele, Antônio Carlos, faziam parte do Partido Brasileiro, tá? Então, assim, a gente pode colocar que uma grande parte da elite brasileira tinha muito mais interesses em diminuir os poderes do imperador e não em ampliar os poderes do imperador. Tudo bem? Isso aqui é importante para a gente entender o que vai acontecer agora. Mais ou menos em março de 1824, a Constituição está pronta. Assim, o esboço da Constituição está pronta. Faltava votar, né? Quando criaram uma Constituição, que o Brasil teve algumas, inclusive, cria-se uma Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte começa a discutir os assuntos, né, as leis, e cria-se um esboço. Depois desse esboço, as leis têm que ser votadas. Elas podem ser canceladas. Não canceladas porque ela não chegou a existir ainda. Mas vamos supor lá que se coloque que, olha, todo mundo em casa vai ter que ter uma figurinha, vai ter que ter um bonequinho do Wolverine. Vai se fazer uma votação. Se a votação for aprovada, aquilo vira uma lei e entra na Constituição. Se a votação não... E aí todo mundo tem que ter um boneco do Wolverine, né, no caso. Se não for aprovada, olha, ninguém precisa ter. Se algumas pessoas quiserem ter, tudo bem. Pode até, sei lá, né, ter uma outra proposta que diz que é proibido. Mas isso vai ser discutido, isso vai ser votado depois desse esboço inicial. Você cria seu esboço, depois você vota e vê o que vai valer ou não. Quando começam as discussões sobre a validação dessas propostas, literalmente o clima fica cada vez mais acirrado. Só que o Partido Brasileiro, ele tinha uma relevância maior, vamos dizer assim. E isso vai começar a desagradar o Dom Pedro. O Dom Pedro, ele é filho de um rei absolutista. Ele é filho de um rei que preparou ele para ser um absolutista, para mandar em tudo. E o Dom Pedro, quando começa a perceber que as propostas brasileiras, as propostas de diminuir o seu poder, estão ganhando força, o Dom Pedro toma uma decisão que é extremamente questionável. Ele vai lá e fecha a Assembleia Constituinte, num evento que a gente chama de Noite da Agonia. Tudo bem? Ele manda o exército cercar o prédio, prende algumas pessoas que vão ser presas, e literalmente a Constituição que estava sendo preparada, ela literalmente morre ali. Tranquilo? Essa Constituição tem uma curiosidade que geralmente os alunos gostam bastante. Ela é conhecida como Constituição da Mandioca, porque uma das propostas que tinham nela dizia que os direitos políticos só teria direito político quem tivesse o equivalente ao capital, né, de 150 alqueires de mandioca. Por isso, a Constituição da Mandioca. Tranquilo? Bom, essa Constituição, então, na hora que a Assembleia Constituinte foi fechada, ela é cancelada, vamos dizer assim, as discussões morrem. E o que o Dom Pedro faz? Ele vai criar um Conselho de Estado que vai criar essa nova Constituição. Esse Conselho de Estado era composto por 6 ministros escolhidos pelo próprio imperador, e ele escolhe mais 4 brasileiros, membros ali da elite, para participar também dessa criação. Então são 20 mãos, né, 10 pessoas, que vão escrever a Constituição Brasileira, a primeira Constituição Brasileira, que a gente conhece como Constituição de 1824. Tranquilo? E o que tem nessa Constituição de 1824? Ela é uma Constituição que, antes de qualquer coisa, e ponto principal, ela cria 4 poderes. A gente está acostumado, nos dias atuais, a ver países que têm 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O Brasil tinha 4 nesse instante.
Vou começar e eu vou deixar o quarto aqui, a novidade, por último. O poder executivo, ele seria exercido pelo imperador, existia, tá, no Império. Os três poderes que a gente geralmente conhece existiam no Império, só tem 4 aí que é a novidade. O poder executivo, ele vai existir, é o poder que coloca as leis em funcionamento, coloca as leis em prática. E ele vai ser exercido pelo próprio imperador e pelo seu conselho de ministros, tudo bem? Que é, de certa forma, ali o conselho de Estado, que teoricamente foi o mesmo ali, vamos supor, para a criação dessa primeira Constituição. É lógico que vai ter... Por que eu falei do vamos supor? Porque isso vai ter mudanças durante esses 9 anos, vão mudar ministros durante os 9 anos do primeiro reinado, beleza? Então, executivo, imperador, mais os seus ministros. O poder judiciário, que são os juízes, e o poder onde vai ser julgadas se os crimes, né, se as leis estão sendo cumpridas ou não, vai ser exercido pelos tribunais, que vão ser criados, e pelos juízes. Aqui, nesse período, não existiam concursos públicos. Então todos os juízes eram nomeados pelo imperador e o cargo era vitalício. Uma pessoa que era nomeada a ser juiz, ela ficava como juiz até o final da sua vida. Beleza? Sempre homens, tá? Esse era um governo extremamente machista, os direitos que existiam nessa Constituição apenas para os homens. E por último, não, né? Estou no terceiro poder ainda. Né? No mundo atual seria o último, mas não no Império. Você tem o poder legislativo, que é como é hoje, era um poder bicameral. Então tinha o Senado e a Câmara de Deputados Federais. Uma parte de vocês pode perguntar por que tem dois espaços, né? 2 centros aí no poder legislativo. A ideia disso é para que se quebre o domínio de algumas províncias, o domínio de alguns estados. Isso por quê? A Câmara de Deputados Federais, ela é uma representação do povo, ou seja, cada estado, pensando na palavra atual, na época era província, então a partir de agora só vou falar província, hein? Cada província vai ter um número de de deputados federais baseados na população do local. Quanto mais gente estiver no local, mais deputados federais o estado vai ter. Só que isso vai fazer com que os estados mais populosos tenham mais poder, já que eles vão ter mais deputados. Para você dar uma equilibrada nisso, você cria o Senado, que vai ter a mesma quantidade de senadores por cada estado. No caso, aqui eu estou fazendo esse número 3 senadores por estado. Tranquilo? E aí você equilibra, porque é uma medida que passou desigual, no sentido que os estados mais populosos aprovaram na Câmara de Deputados Federais, ela pode ser travada no Senado, ela pode ser cancelada no Senado, a partir do fato que os estados menos populosos vão ter o mesmo poder, a mesma quantidade de força do que os populosos têm, né, na Câmara de Deputados. A curiosidade aqui é, os senadores, eles eram vitalícios, tá? Então a pessoa que era eleita como senador, e depois eu vou explicar como é que funcionava a eleição, virava senador até a morte. O cargo de deputado federal era de 4 anos, como é nos dias atuais. Também daqui a pouco eu explico para vocês como é que foi como é que era essa eleição. Já o quarto poder, que é a grande novidade aí. A Constituição da Mandioca, né, a proposta antes do fechamento, antes da Noite da Agonia, ela não previa esse quarto poder. Esse quarto poder surgiu no instante que a Assembleia Constituinte foi fechada. E o que era esse quarto poder? É o poder moderador. Aqui, dá pra gente focar num juridiquês aqui, né, e falar lá em termos jurídicos o que isso significa. Mas vamos focar direto aqui no ponto, na possibilidade, na questão histórica, né? Vamos ajudar vocês aqui. O que é o quarto poder? Esse poder moderador? É a capacidade que o imperador vai ter de intervir nos outros poderes. Basicamente, a partir do poder moderador, o Dom Pedro pode intervir em qualquer decisão que venha dos outros poderes. Tranquilo? Então, por exemplo, criou-se uma lei que o Dom Pedro não gostou. Ele pode usar o poder moderador e cancelar essa lei. Ele pode, literalmente, intervir um julgamento. Prendeu-se uma pessoa que o Dom Pedro achou que tinha que ficar solta. O Dom Pedro pode ir lá intervir. Basicamente, o poder moderador, ele vai ser a possibilidade, ele vai ser um dispositivo legal, e lembre-se, aqui está a Constituição, então esse poder de intervenção, ele é legal, ele é permitido pela lei. Mas é isso, assim, é um poder que é criado
para dar ao Dom Pedro a possibilidade legal, o direito de literalmente intervir em todas as decisões que fossem tomadas no Brasil. Basicamente, vocês podem entender isso como um absolutismo disfarçado. Por que é um absolutismo disfarçado? Porque você deu poderes para o imperador, mas você fez isso a modo legal. Se o absolutismo não existe Constituição, o Brasil tinha uma Constituição, então não é um regime absolutista. Mas a nossa Constituição permite que o imperador tome e passe por cima de todas as outras decisões. Isso significa que o Dom Pedro era um absolutista? Não, ele não era um absolutista, mas ele tinha capacidade de passar por cima de todas as outras decisões que fossem tomadas no Brasil. Tudo bem? O poder moderador, a própria Constituição, dava esse poder a ele, né, de novo, a partir do poder moderador. Tranquilo? Isso é muito importante a gente estar percebendo, porque é esse o principal ponto para a gente entender a crise desse período imperial. O fato de você permitir, o fato de o imperador ter a possibilidade de intervir nos outros poderes, de passar por cima das decisões dos outros poderes, é que vai fazer com que ele seja questionado e que vai levar à abdicação em 1831. Literalmente, já antecipando aqui todo o resultado final disso, né? A crise que vai gerar e que vai levar à abdicação vem nesse sentido. O Dom Pedro sempre vai ser questionado por ser muito centralizador. Ele vai ser acusado de ser um absolutista, ele vai ser chamado de absolutista durante seu regime, durante seu governo, por conta disso, por conta de que ele tinha esse poder. Ah, mas ele interviu tanto assim? A grosso modo nem tanto, tá? Assim, ele toma alguma super, ultra, mega medida descabível? Não, assim, as medidas que ele toma até são, sei lá, assim, aceitas, vamos dizer assim, coerentes teoricamente. Mas não é um governo que funciona tão bem, ele vai entrar em crise econômica, ele vai perder uma guerra no final das contas, e tudo isso vai se somar a esse fato de que, olha, começou errado no instante que ele cancelou a Constituição que estava sendo feita, escreveu uma Constituição que dava poderes a ele e tomou medidas que fracassaram no final das contas. E isso vai fazer com que ele acabe perdendo popularidade ao longo de todo o seu governo e que no final ele acabe abdicando. Então, para a gente entender a crise que vai acabar com esse primeiro reinado, temos que entender o poder moderador. E só um ponto. Essa Constituição vai valer durante todo o período imperial. Então, Dom Pedro II também tem o poder moderador em suas mãos. Tranquilo? E só para pensar aqui no sentido mais amplo, o poder moderador ele não era exercido apenas pelo Dom Pedro, tinha um conselho de Estado junto. Então, quando era esperado que o imperador, quando fosse usar o poder moderador, ele chamasse o seu conselho de Estado, que era escolhido por ele, tá? Então, assim, aqui eu quero mostrar que é só no sentido do que a lei está escrito, tá? Porque na prática é o imperador que está tomando decisão sozinho. Mas ele vai ter esse conselho de Estado para ajudá-lo na tomada de decisões. Tranquilo? Outros dispositivos da Constituição de 1824 que são importantes. Conceito de cidadania. Passa a ser cidadão brasileiro todo mundo que se declarasse como cidadão brasileiro. O país nasceu agora, no final das contas, então a pessoa que se declarasse brasileira era brasileira. Tem uma discussão muito grande sobre a questão dos escravos, se os escravos eram brasileiros ou não. E, cara, no final das contas, havia a possibilidade, né, de um ex-escravo se transformar, ganhar a cidadania brasileira, mas, a grosso modo, não era o grande problema que a Constituição resolvia. A Constituição basicamente dizia que não, olha, um escravo não é brasileiro, é um escravo. Basicamente, o escravo mal era tratado como um ser humano durante esse período constitucional. Aliás, por exemplo, a gente vai ver, eu vou falar daqui a pouco das regras eleitorais, o que uma pessoa tem que ter para votar e tudo mais. O escravo, e principalmente o ex-escravo, nunca tinha direito a voto. Mesmo um ex-escravo que conseguisse dinheiro, né, conseguisse uma certa ascendência, o que basicamente nunca aconteceu no período imperial, esse cara não teria direitos eleitorais, porque em um instante da vida dele, ele foi escravo. Tudo bem? Mas vamos lá, já que eu falei disso, vamos entender como é que funcionava as questões eleitorais. Primeiro, as eleições eram indiretas. Então o que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês como é que quem tem direito a voto, mas a gente vai ter que entender que isso tem fases, beleza? Então a gente vai ter as chamadas eleições primárias, depois a gente vai ter a chamado conselho de eleição, no caso,
que aí são pessoas diferentes que podem fazer parte de cada um dos conselhos. Vamos entender isso aí. Primeiro, para votar, apenas homens. Mulheres não tinham direito a voto. Tranquilo? Segundo ponto, 25 anos de idade. A não ser que você fosse casado. Se o homem fosse casado com menos de 25, ele ganhava o direito a voto, senão só aos 25 anos de idade que poderia votar. Mas isso tem restrições. Padres não votavam, e depois, daqui a pouco eu explico por quê, quando eu caí na questão da religião. E praças, né, sargentos, soldados do exército também não tinham direito a voto. Tranquilo? Escravos, como eu falei para vocês, também não. Aqui eu estou dando uma colada porque agora o professor de história tem que guardar número. O professor de história guardar número é bem significativo. A pessoa, para votar, ela tinha que ter uma renda de 100 mil réis, que era a moeda da época. E por isso que eu estou colando aqui, porque uma parte de vocês vai ficar muito curioso quanto que vale um réu, né, no caso, no final das contas, para a gente fazer essa correlação. Por isso que eu estou colando, porque eu fiz esse cálculo para vocês. Não é um cálculo preciso, não tem essa comparação, tá? Assim, o Brasil já teve tanta inflação, tanta mudança de moeda, tantas crises aí envolvidas na questão econômica, que literalmente essa correlação de valores se perdeu. Mas equivaleria, mais ou menos, esses 100 mil réis, a uma renda de 12.500 reais. O número exato seria 12.300. De novo, não tem número exato, mas assim, o mais certo seria eu falar em 12.300, mas vamos fechar em 12.500 porque aí depois fica mais fácil para o professor fazer conta, acredite. Mas então, 12.500, homens, 25 anos, têm direito a voto. Tudo bem? Esse grupo é a eleição primária. Então, quando tinham eleições, essas pessoas votavam e elegiam o conselho de eleição, um conselho eleitoral, vamos dizer assim. Esse conselho eleitoral era que de fato iria escolher os candidatos iria votar nos deputados federais. Tudo bem? Então, olha, o povo foi lá, votou o conselho eleitoral e aí vai ter os candidatos a deputado federal que vão ser escolhidos por esse conselho. Por isso a eleição era indireta. A gente votava, o povo normal, votava em quem votaria nos deputados federais. Tudo bem? Para fazer parte do conselho eleitoral, você tinha que ter também homem, 25 anos, mas com o dobro de renda, 200 mil réis, ou seja, o equivalente aí a 25 mil reais. Para você ser eleito deputado federal, aí já sobe esse número para 400 mil réis, que vai equivaler, pelos meus cálculos de historiador, a 50 mil reais. Agora, e para um senador, como é que funciona? O senador é escolhido pela própria eleição primária. Só que não da forma que a gente está imaginando. Quando morria um senador, lembro, os senadores eram vitalícios, então só tinha eleição quando morria um. O povo, né, de novo, homens, 25 anos, não é o povo, né? Aqui eu estou falando de um governo que só as elites estão votando mesmo. Mas essas elites votavam no novo senador e no final eles vão fazer uma lista tríplice. Os 3 melhores colocados vão ser, os nomes deles vão ser entregues ao imperador e o imperador vai escolher um desses 3 para ocupar o cargo de senado. Então existia a eleição na primária, formava-se os 3 primeiros colocados e o imperador escolhia um dos 3 para ocupar o cargo de senador, de novo, vitalício. E para ser senador, 800 mil réis de renda, no caso, 100 mil reais. Tranquilo? Outros dispositivos aí da Constituição que vão existir, que são importantes para a gente. A questão do padroado. O Brasil estabelece dentro dessa Constituição que a religião católica apostólica romana ela era a religião oficial do Estado. Ou seja, o imperador ele passa a ser também o líder religioso do país. Ele pode mudar os padres de paróquia, ele pode nomear bispos, cardeais, assim por diante. E basicamente isso vai dar problema na hora que a gente for falar da proclamação da República. Isso vai trazer a possibilidade de ele negar algumas ordens do Papa. Quando o Papa cria uma lei, o Papa, para quem está curioso, o Papa ele é o líder da Igreja Católica, né? De acordo com a Bíblia, ele é o representante de Deus na Terra, né? Ele tem a capacidade de criar leis para a Igreja. A partir da Bíblia, isso, tá? Quando Jesus ascende aos céus, ele fala para o Pedro, que teórico na visão dos católicos é o primeiro Papa, tudo que você ligar na Terra será ligado no céu.
E o que, que isso significa? Olha, se você falar que isso aqui está certo, o céu vai entender que está certo. É a ideia da infabilidade papal. É a ideia de que quando o Papa se expressa como líder religioso, ele está falando a partir do Espírito Santo. Por isso, ele está falando a partir de Deus. E por isso, ele está certo. Agora, olha que interessante. Se o Papa criasse uma bula papal, que são as leis religiosas, isso tinha que passar por uma autorização para Dom Pedro. Afinal, o Dom Pedro era o líder da Igreja Católica no Brasil. De novo, vai valer para o Dom Pedro II também. E supondo que ele negasse, aquela lei não valia no Brasil. Valeria em toda a Igreja Católica no mundo, mas não valeria em território nacional. O que seria bem curioso, no mínimo, né? Vai acontecer, mas só no segundo reinado, tá? No primeiro reinado isso não ocorre. E um outro ponto aqui para falar com vocês, né, a manutenção da escravidão, que por mais que a Constituição da mandioca tenha sido cancelada, a Constituição de 1824 vai manter esse dispositivo legal. Dispositivo legal, assim, vai manter a escravidão como forma de trabalho, como, né, exploração de trabalho dentro do período imperial. Tranquilo? Por último, mas não menos importante, essa Constituição ela mantém a unidade territorial falando de províncias e não em estados. Qual que é a diferença? Os estados, como é hoje, eles têm governos próprios. A gente tem os governadores, a gente tem os poderes legislativos estaduais e o poder judiciário estadual. Isso não tinha no período imperial. No período imperial, tem as províncias, que eram 19 só, tá? Você tem uma série de estados que vão surgir posteriormente, ou a ser adquiridos, no caso do Acre, que o Brasil comprou na Bolívia, tá? Mas isso é assunto do terceiro ano, já que essa é uma aula para o segundo, ou lá no nono ano vocês ouviram falar disso. Mas voltando aqui para o ponto, as províncias elas não tinham governos próprios. Elas têm até um líder, que a gente chama de presidente de província, e quem escolhia o presidente de província era o próprio imperador. É mais um dos poderes que o imperador tinha, de escolher seus representantes em cada uma das províncias que compunham o Brasil. Tudo bem? Bom, falta aqui, né, do primeiro reinado, a gente falar dos problemas, da crise que ele vai viver, né, da guerra que o Brasil vai viver nesse período, e de uma tentativa de desmembramento da unidade nacional a partir aí do Nordeste. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, senão essa aula vai ficar muito grande. Mas tudo bem, gente. Qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais. Né? Aqui a gente focou mais na Constituição, é muito dispositivo legal, depois a gente vai ver como é que isso vai trazer problemas para o Império, mas qualquer dúvida aí, tô às ordens, manda os sinais de fumaça virtual. Abração para vocês, Wakanda Forever, né? De acordo com a camisa, e até a próxima.